A paz do Senhor, eu quero deixar um devocional aqui que creio que vai falar muito com você. Amós capítulo 4, verso 12 diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Lendo o capítulo 4 de Amós e todo o livro de Amós, você vai ver que Deus fala através de Amós sentenças contra o seu próprio povo. Em Amós mesmo, Amós 4, vai dizer no verso 9 assim: Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi consumida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim. E diversas sentenças, aqui no verso 9 vai dizer que Deus destruiu a colheita do seu próprio povo. Preste atenção, não foi o diabo, Deus tocou na colheita deles. A intenção de Deus tocando na colheita era que o povo se convertesse a Ele. Se convertesse em que sentido? Esse povo já levava o nome de Deus, mas se convertesse com sinceridade, que as obras deles não fossem somente regras ensinadas por homens, como nós vamos ler em Isaías, mas fosse realmente uma mudança de vida, de mente, de tratamento com o próximo e com Deus, de dedicação a Deus. Esse povo aqui era um povo que adorava a Deus, mas aborrecia o seu próximo no coração, odiava o próximo no coração. Esse povo aqui amava, dizia amar a Deus, cultuava a Deus e fazia cultos a Deus. Todavia, a Bíblia vai deixar bem claro que quando se referia ao próximo, eles tratavam com injustiça até o pobre, o necessitado. E a Bíblia diz que no tempo de Jeremias, por exemplo, a própria família armava armadilhas contra si mesma e contendas um contra o outro. Faltava vida com Deus. E quando falta vida com Deus, quando nós dizemos que servimos a Deus, mas falta sinceridade, Deus tem um encontro conosco para consertar a nossa história. Antes dele se encontrar conosco, ele envia circunstâncias que vão dificultando o nosso caminho, dificultando os nossos dias, dificultando os momentos da nossa alegria, nos entristecendo, porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, para que a gente venha buscar entender o que é que está errado. Lá em Isaías, livro de Isaías, capítulo 29, diz assim no verso 13: Porque o Senhor, capítulo 29, verso 13, porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Em Isaías 28, você vai ler Deus dizendo ao povo dele que ele ajuntaria a Síria para pelejar contra o seu próprio povo. Presta atenção. Novamente, Deus erguendo uma dificuldade, Deus levantando a Síria, uma nação inimiga, contra a sua própria nação, contra Israel, para destruir Israel, para cercar Israel de trincheiras por todos os lados. Preste atenção quando você for cercado de lutas por todos os lados. Preste atenção quando as lutas forem tantas e você não souber o que fazer. É alguma coisa que precisa ser endireitada entre você e Deus. Porque Deus diz que ele ia levantar trincheiras por todos os lados da cidade de Davi, do seu próprio povo, da sua própria nação. E o motivo era que o povo se aproximava dele com os lábios, honrava com os lábios, mas o coração não era transformado. O coração não tinha sido movido em mudança. Tanto é, a gente tem que perceber que a nossa luta, que é Deus lutando contra nós e não Satanás em alguns momentos, que Deus disse assim, verso 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os olhos dos vossos profetas e fendou os vossos líderes, os videntes. Irmão, a nação de Israel sempre foi guiada por profetas e por líderes que tinham visão e revelação de Deus.
Cada vez que se levantava uma peleja, Davi consultava o Senhor e o Senhor mostrava a estratégia e dizia se era com eles ou não. Quando Josué, por exemplo, perdeu a guerra lá em Ai, ele consultou a Deus, falou com Deus e Deus disse onde estava a maldição, ele resolveu a questão da maldição e eles conseguiram vitória de volta. Quando é uma dificuldade que não está vindo da mão de Deus, Deus vai comunicar comigo o que eu preciso fazer para vencer ela. Te provo isso na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Quando Deus vai falar para a igreja de Esmirna, uma tentação, uma obra do diabo e não de Deus. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Olha só, Deus falando com a igreja e dizendo para a igreja, não temas nada do que você vai sofrer. Primeiro, quando eu estou em obediência a Deus, quando eu estou em arrependimento ao Senhor e com sincero coração, quando vier o sofrimento, primeira coisa, Deus vai me avisar. Segunda coisa, Deus vai dizer a origem do que eu estou passando. Deus disse para a igreja, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. É interessante que Deus faz aqui com a igreja de Esmirna o que Jesus fez com Pedro. Antes de Pedro ser tentado pelo diabo e negar Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, Satanás pediu a sua alma para se andar como trigo, e eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, você vai confirmar na fé os teus irmãos. Olha que interessante. Jesus avisa Pedro, Pedro, você vai passar uma grande dificuldade, uma grande fraqueza, tão grande, que eu tive que interceder por você para que você não perca a tua fé. Pedro passa a frustração de ver Cristo sendo entregue, nega Cristo, e Cristo depois vai atrás dele e restaura ele. Quando a dificuldade que eu estou passando vem da mão de Satanás, Jesus me restaura, Jesus me fortalece de volta, me sustenta, estende a mão dele para mim e me põe de pé. Quando a dificuldade que eu estou passando vem da mão de Deus para gerar um arrependimento no meu coração, a restauração só vem quando houver arrependimento. Porque no livro de Amós, capítulo 4, vai dizer que Deus feriu o povo com diversas coisas, pragas nas lavouras, falta de chuva, chovia no vizinho, não chovia na casa deles, chovia numa região e na outra região não chovia. Diversas perturbações entraram contra a casa deles, contra a nação de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo não foi o suficiente para levar o povo ao arrependimento. Aí o que Deus diz, aí o que Deus fala para o povo? Prepara-te então para te encontrar com Deus. Há um momento, irmão, que as aflições não convertem o coração de algumas pessoas. Há um momento que as angústias e as provações não nos levam ao arrependimento. É nesse momento que Deus vai ter um encontro com a gente. Amós, esse prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, não era um encontro de alegria, um encontro de comunhão, de confraternização, um encontro de regozijo. Era um encontro de juízo. Era o que Amós está dizendo ali, o que Deus está dizendo ali, é o que está escrito lá em Hebreus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E lendo o livro de Hebreus, você vai ver que não é o ímpio que cai na mão do Senhor. Também cai. Mas aquela passagem em si está falando do crente, do cristão, do filho de Deus, desobediente, com um coração que não está sendo sincero. O que é um coração sincero? É quando eu estou louvando a Deus, cultuando a Deus, dizendo que sirvo a Deus e eu temo a Deus em todas as situações da minha vida. Vou fugir da contenda, vou fugir da briga, vou fugir da desavença, vou fugir do ódio, vou fugir da contenda de palavra com o meu próximo, com o meu familiar, com o irmão da igreja, vou fugir dos pensamentos perversos, vou fugir da desonestidade, vou fugir do pecado. Isso é servir Deus com sinceridade. Eu luto para estar bem com Deus e com o meu próximo. Isso é sinceridade no teu louvor. Porque não adianta, não é que não adianta, mas é falsidade eu me dedicar a Deus em uma hora de oração e depois eu tratar o próximo como se eu não tivesse falado com Deus uma hora. Quando eu falo com Deus em oração,
tem que mudar todo o resto. Quando eu estou louvando a Deus, esse louvor que eu entreguei a Deus tem que me mudar em relação a todas as áreas da minha vida. Tem que haver Deus na minha vida. E aqui falando de Amós, Deus estava tendo um encontro, Deus estava marcando um encontro, mas não para alegria, para juízo, para conserto. E quando é Deus que se encontra com alguém, essa pessoa cai na mão de Deus. E quando alguém cai na mão de Deus, eu li em Isaías 29, verso 10. Perdão. Deus fecha a visão dos profetas e dos líderes. O que é isso? Nem teu pastor vai entender o que está acontecendo, nem o profeta que é teu amigo vai entender o que está acontecendo. Não vai ter revelação, não vai ter visão sobre o que está acontecendo. É o silêncio de Deus. E esse é o pior encontro. O encontro que Deus não fala nada, mas acontece de tudo. Deus te abençoe, reflita nesse devocional e aqui eu te deixo uma pergunta. A tua dedicação a Deus é sincera? Que você reflita e leve essa meditação no teu dia a dia e sempre perceba que a Bíblia diz bem assim: aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Então sempre existe um pouquinho de falsidade na nossa dedicação, porque tratamos algumas pessoas como se não conhecêssemos a Deus. Reagimos a algumas circunstâncias como se não estivéssemos em Deus. Então aqui fica esse vídeo, essa devocional. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus e te faça a pergunta de volta. A tua dedicação a Deus é sincera? Só reflita. Seja humilde. Deus abençoe.